Olá pessoal, estamos de volta. No bloco anterior nós tratávamos dos atos de registro perpetrados pelas juntas comerciais dos estados. Vale lembrar que o Departamento de Registro de Empresa e Integração é um órgão federal que cria normas, supervisiona, fiscaliza a atuação das juntas federais dos estados. É importante que se realize o registro dos atos constitutivos para que se dê regularidade à atuação do empresário. Nós vimos em blocos anteriores que é necessário que o empresário se registre antes do começo da sua atuação na empresa, atuação empresarial. Senão, ele será considerado um empresário irregular. Então, o registro é condição de regularidade e não um requisito de caracterização desse sujeito como sendo empresário. A caracterização se faz com o perfazimento do fato concreto à norma abstrata, no caso, o artigo 966. Empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. O artigo de lei não fala nada a respeito da necessidade do registro para que ele se caracterize como sendo empresário. Ele será empresário, porém um empresário irregular. E a atuação à mão na massa, quem põe é a junta comercial. Ela sim que realiza os atos de registro. O primeiro deles é a matrícula, o arquivamento e a autenticação. A matrícula de atividades paracomerciais, e nós dissemos aqui os tradutores, os intérpretes, os trapicheiros, os leiloeiros, os administradores de armazém geral, e também com relação aos atos constitutivos, aqueles atos que vão constituir a sociedade empresária por meio de contrato social ou estatuto social, bem como o requerimento do empresário individual para que ele então tenha a sua regularidade perfeita. E a autenticação dos livros obrigatórios e facultativos. Essa autenticação é feita para dar regularidade e validade aos atos, aos livros comerciais. Eu disse, os requisitos são extrínsecos, são aqueles que se observa ictu oculi, então é termo de abertura, termo de encerramento, numeração de páginas, não existência de entrelinhas, borrões, coisa do tipo. Mas vamos falar de outros itens importantíssimos atinente ao registro de empresa. A Lei 8934 de 94 vai dizer que a atuação da junta comercial é como ato vinculado, ou seja, não se aprofunda o mérito que está sendo do ato que está sendo levado a registro. Ou seja, se houve a exclusão de um sócio minoritário, não vai se aferir se esta exclusão do sócio minoritário foi justa ou se ela foi injusta. A junta comercial tem a necessidade de observar apenas os requisitos formais, com relação então a dados que são aferíveis documentalmente. É um ato, portanto, vinculado. A realização desses atos, ou melhor, o registro desses atos são sempre públicos. Não há sigilo nos atos de registro perpetrados pelas juntas comerciais. Afinal de contas, todos nós sabemos que os cartórios, e dentre eles eu incluo a junta comercial, são arquivos públicos. E somente em caráter excepcional, excepcionalíssimo, é que existe o sigilo. Não é o caso aqui. Todo ato que é realizado na junta comercial, na sociedade empresária, deve ser levado a registro na junta comercial dentro do prazo de 30 dias. Dentro do prazo de 30 dias, porque este prazo é importante que seja obedecido, porque ele tem efeito retroativo. Se este prazo não for obedecido, então realizou-se um ato, por exemplo, a mudança de sede, a mudança, o aumento ou diminuição do capital social, se esse ato for levado a registro após
o prazo de 30 dias contados da assinatura do ato do ato alterado, nós temos um efeito dali para frente, a partir da concessão. Então nós temos aí que se o ato for registrado dentro do prazo de 30 dias, nós temos efeito ex tunc para trás. Se não for obedecido esse prazo, nós teremos um efeito ex nunc, dali para frente. E quem de fato vai decidir a respeito desse tipo de atuação? O artigo 36 diz isso muito claramente com relação ao prazo que eu mencionei. Então, quem que vai observar isso? Os atos decisórios. Olha, vai depender da complexidade do ato que está sendo levado à junta comercial. Então, nós temos dois tipos de decisão realizada pelas juntas comerciais. Um tipo de decisão menos complexa, baseada em atos gerais, genéricos, está inserida no contexto das decisões realizadas pelo presidente da junta comercial ou por vogais, essa é a palavra mesmo, vogais escolhidos pelos presidentes das juntas comerciais que decidirão se o ato merece ser registrado ou não. Já algumas decisões mais complexas, essas sim devem ser feitas por um colegiado, por uma turma de pessoas, de vogais, que vão aferir se aquele caso é caso de registro ou não é um caso de registro. Esse colegiado vai aferir questões mais complexas, como, por exemplo, os atos de registros relacionados à constituição de sociedades anônimas, as operações societárias, consórcios de empresas, grupos de empresas e, obviamente, que nós temos aí uma complexidade maior. Mas, professor, o que são operações societárias? Nós estamos falando aí de 4 itens importantes. O primeiro deles é a fusão, o outro é a incorporação, a outra é a transformação e a quarta é a cisão. O que vem a ser fusão? São duas pessoas jurídicas que se fundem para formar uma terceira diferente das duas anteriores. Já a incorporação ocorre de maneira diferente, quando uma pessoa jurídica absorve a outra, mantendo original esta aqui e extinguindo a que foi absorvida. A cisão tem o nome, olha, o nome nos ajuda a compreender. É um corte. Você pega um patrimônio da sociedade empresária, retira ela do corpo principal e cria uma pessoa jurídica cindida. Essa aqui permanece existente e essa outra aqui tem a sua autonomia patrimonial, o seu CNPJ, o seu ato constitutivo próprio. Já a transformação, o caso mais comum, ocorre com a modificação do tipo societário de sociedade limitada para sociedade anônima. Portanto, é a transformação do tipo societário. Vamos seguindo em diante, agora quero trazer para vocês uma questão que foi ventilada no concurso de Minas Gerais de 2018. Olha só essa questão de baixa complexidade. João e Maria criaram a empresa de prestação de serviços, a Bruxa Doce. Porém, não levaram os atos constitutivos a registro no prazo previsto em lei. Pessoal, qual é o prazo para registro? O prazo de 30 dias. Se não se observa o prazo de 30 dias, o que acontece? O efeito do registro é ex nunc, nunca volta. Se for feito dentro do prazo de 30 dias, o efeito do registro é ex tunc, retroage. Então temos lá a primeira, a continuação. Porém, não levaram os atos constitutivos a registro no prazo da lei, que é 30 dias. Diante desta hipótese, assinale a alternativa correta. Lembrem-se de colocar na frente, eu faço isso quando vou fazer provas. Se ele está pedindo a correta, existem 3 alternativas erradas. Então, alternativa A. Passado o prazo de 30 dias,
O registro somente produzirá efeito a partir da data da sua concessão, ou seja, dali para frente. Esta é a alternativa correta. As outras vão dizer aqui, no prazo de 90 dias, o registro somente produzirá efeito a partir da data da concessão, a de baixo 60 dias e a de baixo 45 dias. Portanto, exigir o conhecimento do candidato apenas e tão somente da letra da lei. Uma questão de baixa complexidade, portanto. Vamos encerrando o registro de empresa feito com base no artigo, na Lei 8934 de 94. Lembrando que nós falamos a respeito do DREI, Departamento de Registro de Empresa e Integração. Esse órgão antigamente era chamado DNRC, conforme eu já disse para vocês. Ele, DREI, exerce uma fiscalização, uma normatização, uma coordenação para todas as juntas comerciais. A normatização é muito importante, ela é feita por meio de instruções normativas e as juntas comerciais estão nas pontas, nos estados, são órgãos estaduais que se submetem a uma hierarquia híbrida. Sob o ponto de vista técnico, ele obedece, as juntas comerciais obedecem o que diz o DREI. E sob o ponto de vista administrativo, se submete ao governo dos estados. Aqui no estado de São Paulo, nós temos a JUSESP. Vale dizer que é importante a competência e a jurisdição realizada sob sobre essas decisões que são prolatadas, são proferidas pelas juntas comerciais. Se é um questionamento a respeito de um ato da junta comercial estruturado em uma instrução normativa, a competência é da Justiça Federal. Porém, se é um ato meramente administrativo, corriqueiro, cotidiano, relativo aí a eventual litígio entre sócios, a competência é da Justiça Estadual. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, encerramos, como eu disse, registro de empresas e desde já gostaria de iniciarmos os primeiros passos a respeito do estabelecimento empresarial. É muito importante que nós entendamos esta figura, o estabelecimento empresarial, sobretudo porque, sob o ponto de vista histórico, lá da criação da teoria da empresa, nós tivemos como um dos principais expoentes do direito italiano, neste quesito teoria da empresa, o senhor Alberto Aschini. Ele estrutura o conceito de empresa com base numa visão econômica, trazendo-a para o mundo jurídico. E os 4 pilares deste conceito de empresa estão estruturados no conceito de empresário, conforme nós já estudamos, no conceito de empresa, no conceito de estabelecimento empresarial e também no perfil que ele chama de corporativo, relativo aos trabalhadores, que será objeto do estudo do direito do trabalho, não é a nossa área. Então nós temos que entender os 3 principais pilares estruturados por Alberto Aschini. E nós conseguimos definir esses pilares em poucas palavras, para que você, do conforto de sua casa, onde quer que você esteja, consiga responder de bate-pronto um conceito importante do nosso ramo do direito que aqui estamos estudando. Então, como nós podemos definir empresário? É um sujeito, sob o ponto de vista técnico, obviamente, não é o linguajar cotidiano, corriqueiro, um sujeito de direitos. Esse cara é pessoa física e uma pessoa jurídica, conforme nós já dissemos para vocês, nós já explicamos aqui a exaustão nos blocos anteriores. E também a empresa. Então, em uma palavra, empresário é um sujeito, e a partir daí você discorre. Pessoa física ou pessoa jurídica, aí você vai andando para frente nesse sentido. Já a empresa pode ser definida em uma palavra
como a atividade, o empreendimento. Não vai entender a palavra empresa como sendo o local. Não é o local, é, sob o ponto de vista técnico, trazido por Alberto Aschini, esse importante jurista italiano, é a atividade. Já está lá no artigo 966 essa palavra. Empresário é é um sujeito que exerce profissionalmente a atividade. A palavra atividade está no conceito do 966. E o que nós vamos falar agora? O estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial, segundo a perspectiva da teoria da empresa, é um complexo de bens. Um complexo de bens corpóreos e incorpóreos para o exercício da empresa, para o exercício da atividade. E com isso, nós fechamos os 3 pilares fundamentais da teoria da empresa, que foi criada, como eu disse, por Alberto Aschini. Então, o empresário, ele é um sujeito, pessoa física, empresário individual, pessoa jurídica, sociedade empresária ou ERELI. A empresa, ela deve ser entendida como a atividade, conforme eu já disse aqui para vocês. Faz sentido nós entendermos desta maneira, porque existe o princípio da preservação da empresa, que nós nos debruçaremos com mais vagar no âmbito do direito falimentar. Então, é preciso aplicar o princípio da preservação da empresa? É preciso aplicar o princípio da preservação da atividade? Nós veremos no momento oportuno. E agora, estudando um desses pilares importantíssimos, que é justamente o estabelecimento empresarial. Este complexo de bens corpóreos e incorpóreos para a realização da atividade empresarial. Mas nós ficamos momentaneamente por aqui, você não saia daí. Temos muita informação para passar para vocês. Até mais. Olá, estamos de volta! Nós estamos falando sobre estabelecimento empresarial e todas as suas nuances, e nós dissemos no bloco anterior a respeito da teoria da empresa criada por Alberto Aschini e que está pautada em alguns pilares importantes que eu já mencionei: empresário, empresa, estabelecimento empresarial e os trabalhadores e demais colaboradores desta mesma empresa. Nós falamos com todos os seus contornos, com todos os seus detalhes a respeito da figura do empresário e também da figura da empresa. E agora nós adentramos no estudo do estabelecimento empresarial, sempre procurando sintetizar e facilitar a sua vida, doutor e doutora, que está na labuta dos concursos públicos. E o conceito de estabelecimento empresarial vai no sentido de se entender que se trata de um complexo de bens corpóreos e incorpóreos. E quando se conceitua estabelecimento comercial desta maneira, ou seja, como sendo um complexo de bens, nós temos que entender que existem vários itens importantes dentro deste cenário do estabelecimento empresarial. Então, o primeiro desses itens importantes é saber que existem pontos, institutos jurídicos que não se confundem com o conceito de estabelecimento empresarial. Por exemplo, o ponto comercial. O ponto comercial, em uma única palavra, é o local, o endereço. É o endereço onde o estabelecimento está localizado. Ele pode ser objeto de alienação em particular, como por exemplo nós vemos aí mundo afora aquelas placas "passa-se o ponto". O que está passando ali naquele local é apenas o endereço, a localidade em que está situada o estabelecimento empresarial. Também não se confunde com o título de estabelecimento. O título de estabelecimento é o mesmo que placa, o letreiro em que se encontra o estabelecimento empresarial. Então, onde está situado o McDonald's, aquele M feito daquela maneira estilizada caracteriza
a figura do estabelecimento empresarial. A placa identifica aquele estabelecimento empresarial. As lojas pernambucanas, escrita daquela maneira amarela e meio roxa ou verde ou azul escuro, e assim por diante. Nós temos vários exemplos de títulos de estabelecimento. É só meditar, é só se lembrar, puxar pela memória que você vai se lembrar. Nenhum desses itens que eu mencionei se confunde com o conceito de estabelecimento empresarial. E tampouco o nome empresarial. O nome empresarial também é um item que não deve ser confundido com o instituto ora estudado. O nome empresarial é um direito da personalidade. Você e eu temos o nosso nome civil. Os empresários, e mais especificamente falando as sociedades empresárias, também possuem os seus nomes empresariais, que são objeto de proteção jurídica específica. Se alguém difamar o nome de um estabelecimento, ou melhor, de uma empresa, este difamador pode responder com alguma ação em que se veja as portas dos pretórios para responder por uma indenização por dano moral em face da lesão ao nome empresarial. E também não se confunde com o conceito de clientela e tampouco com o conceito de aviamento. A clientela não faz parte do conceito de estabelecimento empresarial, mas ela gera muita expectativa no momento em que há as conversações a respeito da alienação do estabelecimento empresarial, que nós falaremos oportunamente. E tampouco o conceito de aviamento. O aviamento não é aquela história que vocês estão acostumados com as lojas de aviamento, aquelas coisas de botões, de linhas e coisa do tipo, não tem nada a ver. O aviamento é a capacidade que uma empresa tem para gerar lucros. Também o estabelecimento empresarial não se confunde com a marca, com o desenho industrial, com os institutos que são estudados no tópico atinente à propriedade industrial. A Lei 9279 de 1996. A marca identifica produtos e serviços e nada tem a ver com o conceito do estabelecimento empresarial. A marca, na verdade, é um dos elementos que compõem o complexo de bens incorpóreos do estabelecimento empresarial. Então, observando o estabelecimento empresarial com um passo atrás, olhando tudo isso que eu disse para vocês, é possível compreender com maior precisão este conceito, este instituto que nós estamos estudando agora. O estabelecimento empresarial, esse complexo de bens corpóreos e incorpóreos, deve ser analisado da seguinte maneira. Vamos imaginar as lojas pernambucanas. Quem nunca pôs os pés numa loja pernambucana? Olha só, nós temos lá o nosso famoso letreiro amarelo e azul escuro. Nós entramos ali no estabelecimento, no local, no ponto, naquele endereço em que está localizada essa lojas pernambucanas que nós mentalizamos agora circunstancialmente no momento em que assistimos essa aula, e entramos lá e vemos vários produtos sendo vendidos de diversas marcas. Algumas marcas são diferentes das marcas das lojas pernambucanas, mas existem algumas toalhas e outros itens que são vendidos com a marca Pernambucanas. Então, uma toalha de banho, uma fronha, coisa do tipo, tem a marca das lojas pernambucanas. E aí, quando adquirimos esse produto, vamos até o caixa, pagamos pelo produto, pegamos a nota fiscal e olhamos a nota fiscal e enxergamos que o nome empresarial das lojas pernambucanas é algo como Arthur Lindin alguma coisa, S.A. Esse é o nome empresarial
das lojas pernambucanas. Vejam que cada um dos itens que eu mencionei não se confundem com o conceito de estabelecimento empresarial. Na verdade, o conceito de estabelecimento empresarial abarca todos esses itens que eu acabei de mencionar para vocês. De maneira que aquele estudante ou aquele operador do direito que vai encarar qualquer questão ou qualquer quesila judicial acerca dos estabelecimentos empresariais devem enxergar esse estabelecimento empresarial segundo esse conceito que eu tracei para vocês agora. Um complexo de bens corpóreos e incorpóreos para o desenvolvimento da empresa. Esses bens corpóreos literalmente significa bens que podem ser tocados, bens que têm corpo. E os bens incorpóreos são aqueles que não se pode tocar, são aqueles bens que não se consegue obter por meio do toque. Então, a marca, o ponto empresarial e tantos outros itens que eu já mencionei, como por exemplo, o título de estabelecimento e, obviamente, o nome empresarial. Então, esses itens são de suma importância e vocês devem ficar muito atentos com relação a esse complexo conceito de estabelecimento empresarial. Então, vamos seguindo em diante para observar a natureza jurídica dos estabelecimentos empresariais. Deve-se entender o estabelecimento empresarial segundo a teoria das universalidades. Há quem diga que o estabelecimento empresarial é uma universalidade de direito. Outros operadores dizem que não é uma universalidade de direito, mas uma universalidade de fato. A universalidade de fato está prevista expressamente no artigo 90 do Código Civil e a universalidade de direito está prevista expressamente no artigo 91 do mesmo diploma civil. Então, a universalidade de fato é aquele conjunto de bens que, somados individualmente por parte da vontade de um único proprietário, ele enxerga aquele bem como um todo unitário. Então, nós podemos enxergar o estabelecimento empresarial como uma universalidade de fato? Nós vamos dizer logo adiante. Ou ainda uma universalidade de direito. Diversos itens que agrupados constituem um todo único por vontade da legislação. O que equivale dizer que, como a título de exemplo, que nós temos aí as figuras da herança e da massa falida, que são exemplos de universalidades de direito. Mas, professor, diga logo, o estabelecimento empresarial é um exemplo de universalidade de fato ou universalidade de direito? Prevalece na doutrina que o estabelecimento empresarial é uma universalidade de fato, um conjunto de bens unitários que, somados, constituem um todo único por vontade do seu proprietário, mas que não há óbice em que haja a alienação realizada de cada um desses itens feita de maneira separada. Então, nada impede que esse proprietário das lojas pernambucanas faça a alienação somente do ponto comercial. Ou ainda, que ele faça a alienação apenas de uma das marcas que ele mesmo criou. Vamos imaginar aí, por hipótese, a Ambev. A Ambev, todos nós sabemos, é uma fabricante de cervejas que detém várias marcas em seu portfólio de marcas que ela é proprietária. A Skol, a Brahma, a Budweiser, a Original e por aí vai. Ela pode alienar uma dessas marcas sem sombra de dúvida. Ela pode alienar, por exemplo, somente a Skol,
somente a Brahma, somente a Budweiser e por aí vai. Isso porque cada um desses itens podem ser considerados isoladamente, de maneira que é possível e é perfeitamente válido sob o ponto de vista do negócio jurídico que esse contrato de compra e venda seja considerado como válido e eficaz, conforme eu já mencionei para vocês. Mas, seguindo em diante, nós temos que dizer que existe uma prova, foi feita uma prova um tanto quanto recente, coisa de poucos anos, que foi realizada uma prova da magistratura do estado de São Paulo, em que foi questionada a natureza jurídica do estabelecimento empresarial e o gabarito deu como correta a resposta de que o estabelecimento empresarial seria uma universalidade de direito. Obviamente que houve uma grita muito grande, porque prevalece na doutrina que o estabelecimento empresarial é uma universalidade de fato. Vamos seguindo em diante para tratar do trespasse. O trespasse, que é um contrato de compra e venda em que se faz a transferência do estabelecimento empresarial de uma pessoa para outra, do alienante para o adquirente. Mas não vamos avançando neste momento com relação ao assunto trespasse. Estamos encerrando esse bloco. Nós voltamos logo mais. Não saia daí. Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta, estamos falando de estabelecimento empresarial, que dentro do conceito de Alberto Aschini, o italiano que criou a teoria da empresa, a teoria italiana da empresa, nós temos 3 pilares, na verdade 4 pilares fundamentais. Uma nós deixamos de lado por se tratar de direito do trabalho. Nós falamos sobre empresário, empresa e estabelecimento empresarial. Este complexo de bens corpóreos e incorpóreos que fazem com que a atividade empresária seja realizada com sucesso. Nós falamos que dentro desse complexo de bens, nós temos o nome empresarial, o título de estabelecimento, nós temos as propriedades industriais, a marca, dentre outros itens, como por exemplo o desenho industrial e tantos outros. Nós falamos aí do ponto empresarial, do nome empresarial, mas faltou que nós adentrássemos as explicações a respeito do aviamento e também da clientela. Estes 2 itens que eu acabei de mencionar não fazem parte do complexo de bens incorpóreos do estabelecimento empresarial, mas são institutos jurídicos importantes. O aviamento constitui-se no conceito da capacidade que aquele estabelecimento tem para gerar lucros. Faz-se um cálculo levando em consideração diversos pontos do estabelecimento empresarial no sentido de valorá-lo economicamente, o que vai repercutir flagrantemente no que estávamos falando no final do bloco anterior a respeito do trespasse. O trespasse, que é o contrato de compra e venda. Então, se nós temos lá, por hipótese, a possibilidade da alienação das lojas pernambucanas. Quanto vale as lojas pernambucanas? Olha, nós temos um critério que é o critério do valor patrimonial, e aí nós podemos colocar numa planilha do Excel o que tem no nome das pernambucanas, das lojas pernambucanas, a título de estoque, a título de patrimônio, a título de veículo, a título, portanto, de valores que podem ser mensurados. Mas também nós temos o aviamento, que é a capacidade que as lojas pernambucanas têm de gerar lucros. É um critério matemático especulativo que é utilizado e muito no setor econômico nacional e também mundial. Então, nós podemos definir o aviamento aí, hipoteticamente falando, como sendo aquele valor que nós obtemos na planilha. Então, coloca-se tudo o que tem no nome das lojas pernambucanas. E ao final, nós fazemos um cálculo
para imaginar o que um investidor pagaria pelas lojas pernambucanas. Essa diferença entre o valor patrimonial e o que os investidores pagariam por esta empresa, por este empresário, por essa sociedade empresária, é o que se chama de aviamento. Dentro desse contexto, nós temos os clientes. Os clientes não são valorados matematicamente como se fossem uma cláusula de um contrato de trespasse, um contrato de compra e venda. Olha, pelo valor dos clientes eu pago tantos reais. Não há esta possibilidade, não se compram clientes, mas há uma possibilidade de se prospectar quantos clientes vão até estas lojas pernambucanas para se saber o que está em jogo economicamente. Ademais, é importante dizer que a Lei 9279 de 96, a Lei de Propriedade Industrial, faz a defesa da concorrência desleal e, dentro desse contexto, a proteção da clientela, o que vale dizer que a clientela, sim, não faz parte do contexto do complexo de bens do conceito de estabelecimento empresarial, mas ela goza de proteção jurídica, o que é muito importante para que nós entendamos esse conceito. Dentro deste cenário, nós devemos separar o conceito de clientela e de freguesia, algo que é muito corriqueiro em provas e concursos. O que se protege aqui no cenário dos estabelecimentos empresariais, de conforme eu já mencionei para vocês, a Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9279 de 1996, é a clientela e não a freguesia. Professor, é tudo a mesma coisa. Olha lá, vamos com calma. A freguesia é uma coisa e a clientela é outra coisa bem diferente. A clientela, nós temos como nota característica a fidelidade, enquanto que a freguesia, nós temos como nota característica a conveniência. Então, se eu preciso comprar, sei lá, toalhas, eu posso ir na loja mais próxima da minha casa ou eu posso ir nas lojas pernambucanas, porque é lá que eu encontro os produtos que eu tanto almejo. Simbolicamente, nós podemos dar como exemplo, tomando em consideração a característica das nossas queridas mulheres, é o exemplo dos cabeleireiros. Vocês, mulheres, têm um quê com os cabelos? Fazem hidratações, bob longs, long bobs, não sei como é que chama, em uma cabeleireira específica. Se ela muda de lugar, você vai para onde ela está. Isso porque você é uma cliente fiel da sua cabeleireira. Isso não ocorre quando você não gosta muito lá da sua cabeleireira, mas vai na sua cabeleireira mais próxima para fazer, sei lá, uma chapinha, um algo do tipo, uma hidratação, porque está mais próximo da sua casa. Então, nesse contexto, se você vai no local mais próximo, porque é conveniente, é mais fácil para você se deslocar até esse local, você é uma cliente. Mas se você segue com fidelidade o seu cabeleireiro, a sua cabeleireira, nós estamos falando de um exemplo de clientela. Um exemplo também que pode ser dito nesse contexto são os amantes do telefone da Apple e os amantes do telefone da Samsung. Então, pode acontecer o que for, mas se for necessário comprar um telefone, você sendo amante da Apple ou da Samsung, você procura a loja mais próxima porque você é fiel a este tipo de produto. Entendido isso, doutores e doutoras, é muito importante que vocês tenham nítidos esses institutos na cabeça. Vamos seguir em diante para tratar de maneira mais específica o trespasse.
Lembrando sempre que o trespasse é o contrato de compra e venda de um estabelecimento empresarial. E nós vamos falar a respeito do trespasse com alguns itens importantes. O primeiro é a transferência das dívidas, a transferência dos créditos, a cláusula de não reestabelecimento ou a cláusula de não concorrência e também a transferência dos contratos que estavam entabulados pelo alienante no momento do trespasse. E é importante dizer que um critério que deve ser levado a efeito neste momento é saber se o alienante, aquele que é proprietário, que está vendendo, ele é solvente ou insolvente. Professor, não me lembro o conceito de solvência ou de insolvência. Vamos lá. O conceito de solvência, possuir mais bens, mais patrimônio do que dívidas. Já a insolvência é possuir mais dívidas do que bens. Não é o fato de termos conta para pagar. Todos nós temos contas para pagar. Venceu o mês, abriu o mês seguinte, nós temos lá a nossa conta de água para pagar, a nossa conta de luz para pagar, telefone celular, internet, aluguel e assim por diante. Isso não quer dizer que nós sejamos insolventes. Esse conceito é diferente. E assim, esse paradigma de raciocínio deve ser levado a efeito quando nós pensamos na alienação do estabelecimento empresarial. A alienação do estabelecimento empresarial por aquele que é solvente, que possui mais patrimônio do que dívida, é livre, não precisa pedir a bênção para ninguém. Basta a existência de um contrato de trespasse escrito e a publicação desse trespasse no Diário Oficial. Por que contrato escrito, professor? Porque não pode ser de boca. Você não pode ir na junta comercial e dizer, olha, meu nome é Breno Dores, eu quero alienar este bem, este estabelecimento empresarial para fulano de tal. Ele, funcionário da junta comercial, não vai realizar esse tipo de ato, esse tipo de averbação. É necessário que seja por meio de um contrato escrito. Mas e se o alienante for uma pessoa insolvente? Olha, se ele for insolvente, nós devemos tomar um cuidado muito importante. Nós devemos notificar os nossos credores. Uma vez que nós temos mais dívidas do que bens, há o raciocínio de que aqueles que têm créditos contra o estabelecimento empresarial fazem com que eles sejam mais proprietários daquele estabelecimento empresarial do que o próprio proprietário escritural. Já não é mais do empresário aquele estabelecimento empresarial. Portanto, ele tem sim que pedir a bênção para os credores. E como ele faz isso? Ele faz a notificação dos seus credores ou ele faz o pagamento de todos os seus credores. Então, se o empresário for insolvente, para que o trespasse ocorra de maneira lícita, ele deve realizar a notificação dos credores ou promover o pagamento de todos eles. Caso ele opte pela notificação de seus credores, o que pode acontecer é que os credores concordem expressamente dentro do prazo de 30 dias ou eles quedem-se inertes, fiquem quietos, não falem nada, fiquem quietinhos no lugar deles pelo prazo de 30 dias. Incorrendo este prazo de 30 dias, esses credores estão dizendo tacitamente que concordam com a alienação. Por vezes, é mais interessante que a alienação ocorra, uma vez que o adquirente tem maior poder aquisitivo, uma condição financeira mais favorável do que o próprio alienante. Por vezes,
o adquirente não tem essa condição financeira favorável, de maneira que os credores poderão vedar que este trespasse, esta alienação ocorra tal qual está sendo proposta pelo alienante. Dito isso, nós podemos seguir em diante para o seguinte raciocínio. Uma vez que o devedor, o alienante insolvente, não realiza esta notificação dos credores, ele incorre em um dos atos de falência previsto na Lei 11.101 de 2005, mais precisamente no artigo 94, inciso 3, porque é um ato de falência a não notificação dos credores ou não pagamento dos credores por dívidas de uma empresa, de um empresário que é insolvente, caracterizando aí a possibilidade de que os credores promovam o pedido de falência daqueles empresários. Dito isso, doutores, nós encerramos por hora este bloco, a fim de que nós mantenhamos a logicidade do raciocínio que vem logo em seguida. Não saia daí, nós voltamos em um minuto. Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta. Nós estávamos falando a respeito do estabelecimento empresarial, mais precisamente a respeito do trespasse, o contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial. Se nós estamos falando de um contrato de compra e venda, nós temos um alienante e um adquirente. Como ficam, então, as situações jurídicas que envolvam débitos, créditos, contratos vigentes e, obviamente, a cláusula de não concorrência? E a partir de agora, nós trataremos destes assuntos. Lembrando que este tema está inserido no contexto do artigo 1142 e seguintes do Código Civil. O estabelecimento empresarial, conforme nós já vimos, é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos para o exercício da empresa. E envolve aí uma série de institutos jurídicos que vão em conjunto com o estabelecimento empresarial, também conhecido como fundo de comércio. Então, quando há o contrato de trespasse, os débitos e os créditos são transferidos para o adquirente. Mas de que maneira? Vamos falar primeiramente dos créditos. Os créditos passam às mãos do adquirente a partir do momento em que há a publicação do trespasse no Diário Oficial. Faz-se então a averbação do trespasse na junta comercial e logo em seguida a publicação no Diário Oficial. Mas se houver o pagamento dos créditos em mãos do alienante, desde que feito de boa fé, este que fez o pagamento está eximido da obrigação de realizar novamente este pagamento. Agora, apenas falando agora dos débitos, os créditos nós já tratamos e a disposição legal está inserida no 1149. Agora, dos débitos nós trataremos a partir do 1146 do Código Civil. Existem algumas regras um pouco mais complexas. Então, a partir da alienação, o adquirente assume também as dívidas. Então, nós temos lá o contrato de trespasse, a publicação e o adquirente assume todas as dívidas que estão contabilizadas, as dívidas que estão inseridas no contexto contábil, lá nos livros que nós mencionamos em blocos anteriores, dos livros empresariais. Nós temos então que o adquirente vai ter que pagar essas dívidas contabilizadas, existe a sucessão dessas dívidas e nós temos então que o adquirente vai pagar por elas desde que estejam contabilizadas. A exceção a essa regra das dívidas contabilizadas são as dívidas trabalhistas e as dívidas tributárias, que estão previstas em artigos próprios do CTN
e da CLT. Então, mesmo que não contabilizadas, as dívidas trabalhistas e tributárias são suportadas pelo adquirente. Então, nós temos aí essa regra primacial, essa regra de extrema importância. Mas o alienante, ele responde solidariamente pelo prazo de 1 ano em relação ao pagamento dessas dívidas. Então, se o adquirente não paga por essas dívidas contabilizadas e também as não contabilizadas, desde que trabalhistas e tributárias, o alienante deve pagar por elas em razão dessa regra de solidariedade prevista no artigo 1146. Mas como se dá a contagem desse prazo de 1 ano? Para as dívidas que já se venceram no momento da realização do trespasse, o prazo de 1 ano da solidariedade em que o alienante responde solidariamente pelo prazo de 1 ano, conforme eu já frisei, conta-se a partir da publicação do trespasse. Então, já tem dívida vencida, ocorreu o trespasse, conta-se esse prazo de 1 ano para que o alienante responda solidariamente. Agora, se as dívidas forem se vencendo após a publicação do trespasse, o prazo de 1 ano se conta a partir do vencimento destas mesmas dívidas e não no prazo da publicação do trespasse. Então, são dívidas que não se venceram, o prazo conta mais para frente, conforme as dívidas vão se vencendo. Então, 1 ano de solidariedade nesse contexto. É possível que seja inserida uma cláusula, a cláusula de não transferência do passivo. Então, o adquirente diz, olha, eu compro o seu estabelecimento, mas eu quero que insiram uma cláusula no contrato de trespasse de que eu não respondo pelo passivo. E essa cláusula se chama cláusula de não transferência do passivo. O detalhe importante é que esse dispositivo, essa cláusula, vale apenas e tão somente inter partes. E ela não vale, portanto, para os terceiros, para eventuais credores. O credor enxerga ambos, alienante e adquirente, de forma muito clara. Ele pode executar um ou ambos, isoladamente, mas posteriormente, se o adquirente for acionado e ele pagar por essa dívida, ele pode entrar de regresso em face do alienante, em razão da colocação dessa cláusula de não transferência de passivo. A cláusula de transferência de passivo, portanto, é uma cláusula com força inter partes. Ficou claro isso? Espero que sim. Sigamos em frente para tratar dos contratos. Os contratos são, obviamente, subrogados em mãos do adquirente. Os contratos que foram celebrados pelo alienante se transmitem a título de subrogação. E aí eu convoco os senhores a se lembrarem dos estudos a respeito da obrigação do direito civil, do tópico do direito das obrigações, que diz que aquele que se subroga obtém todos os direitos e deveres atinentes àquele negócio jurídico celebrado. O detalhe importante a respeito deste ponto da matéria é que nos contratos de caráter pessoal nós temos então que um detalhe importante. O detalhe é o seguinte: não vamos pensar no contrato de franquia, em que o franqueado é escolhido a dedo, pinçado a dedo. Uma vez publicado o contrato de franquia, o franqueador, vendo a transmissão de alienante para adquirente, pode sim surgir e não concordar com o trespasse, rescindindo, portanto, o contrato de franquia e não deixando que este contrato venha a ser subrogado em mãos do adquirente. Então vamos pensar aí um contrato em que o McDonald's concede a franquia do McDonald's para uma determinada pessoa, e essa determinada pessoa aliena esta franquia do McDonald's para um terceiro.
o McDonald's, olhando essa situação, fala, olha, o alienante, nesse caso aqui, ele tem características pessoais que esse adquirente não tem. Então não é meu interesse continuar com o contrato vigente. Então esse prazo de 90 dias é contado da publicação do trespasse e isso está previsto expressamente no 1148 do Código Civil. Mas vamos tratando agora do último ponto interessante e importante da nossa quesila, do nosso ponto, nosso tema, que é o trespasse, atinente à cláusula de não restabelecimento ou cláusula de não concorrência. Vamos imaginar então que o alienante transfira para o adquirente, vamos dizer, uma padaria de um bairro de uma cidade, e esse alienante, ato contínuo, ele pega o dinheiro do trespasse e monte a própria padaria. É óbvio que este alienante vai estar concorrendo com o adquirente. Isso causaria, obviamente, um enriquecimento sem causa. Por esse motivo, existe a cláusula legalmente imposta do 1147, portanto, mesmo que não esteja presente a cláusula de não restabelecimento, a cláusula de não concorrência, o 1147 garante ao adquirente a possibilidade de invocar essa cláusula prevista no Código Civil e dizer, olha, eu não concordo com o que o alienante está fazendo, ele alienou a padaria para mim e está concorrendo com ela, comigo. Então, todos os clientes desta padaria, obviamente, por conhecerem a figura do alienante, vão até ele. No momento em que se realiza a negociação da padaria, por óbvio, isso você pode analogicamente trazer para outros casos concretos, imaginários, hipotéticos, e aí você pode pensar na sua prova de múltipla escolha também, que existem esses casos em que existe a possibilidade da concorrência e isso gera um enriquecimento sem causa em mãos do alienante, porque além de realizar o trespasse e obter o dinheiro, ele monta uma padaria com um valor menor, obviamente que esse é o sentido especulativo, e obtém todos os clientes que o adquirente almejava obter. Quando se entabula um negócio, é óbvio que essas questões de quantidade de clientes vêm à tona. Agora, um detalhe muito importante, nós temos que entender o seguinte: a cláusula de não reestabelecimento pode ser elidida expressamente no contrato de trespasse. Se alienante e adquirente entendem que ela não faz sentido, eles podem constar expressamente que o alienante pode concorrer sim com o adquirente, mas tem que estar expresso no contrato de trespasse. Uma outra questão que está relacionada à cláusula de não concorrência é a amplitude geográfica da cláusula de não concorrência, porque este alienante pode obter o dinheiro, mudar de estado e lá no outro estado ou em outra cidade ele pode montar hipoteticamente, como nós estamos exemplificando aqui, montam uma nova padaria. E naquele local novo em que o alienante montou essa padaria, não há problema nenhum de concorrência, não há aquisição ilícita da clientela que o adquirente almejava manter com a aquisição do estabelecimento empresarial. Então, a aferição da cláusula de não reestabelecimento ou a cláusula de não concorrência deve ser avaliada segundo o caso concreto. Vamos pensar sempre aí em perspectivas maiores, cidades metropolitanas. Vamos pensar, por exemplo, em São Paulo. Quantas padarias existem em São Paulo? Então, eu vou lá, adquiro uma padaria na rua X em um determinado bairro, por óbvio, se passar ali 3 quadras, às vezes menos que isso, esse alienante pode montar uma nova padaria e isso não influenciar em nada a aquisição da padaria que eu hipoteticamente obtive. Então, analisem o caso concreto e afiram que a cláusula de não concorrência, a cláusula de não reestabelecimento deve ser avaliada com cautela.
Uma observação derradeira a respeito do contrato de trespasse vai no sentido da análise dos contratos de caráter pessoal na nomenclatura do contrato de locação. Então, tem-se entendido que o contrato de locação não é um contrato de caráter pessoal, posicionamento do STJ. Então, o alienante transfere um estabelecimento, um fundo de comércio para o adquirente, e aí fica aquela questão: subrogam-se todos os contratos? Como regra, sim, salvo os de caráter pessoal. O contrato de locação é um contrato de caráter pessoal? O STJ entendeu que não. Ou seja, não pode o locador evocar a redação do 1146 para dizer: olha, nesse caso não se aplica aqui a possibilidade, é um contrato de caráter pessoal, então eu não aceito que esse adquirente entre no meu prédio. Isso não é válido, não é uma atitude que o locador, o proprietário do prédio, pode invocar a seu favor. Ficamos por aqui nesse momento, nessa matéria. Voltamos logo em seguida com mais dados e matérias e assuntos pululantes do direito empresarial. Não saia daí!